Nessas guerras como um todo, no geral, quem que se beneficia mais? Em primeiro lugar, a indústria de armas. Ela se dá bem todas as vezes em que tem conflito. E elas são da onde? De qual país? Russos muito, americanos muito. Depois você tem pequenas indústrias de fuzis e tal em Israel e no Brasil de armas menores, né? Os Estados Unidos vendem muita arma, é conhecido o fato de que eles vendem armas para exércitos organizados. Então, como é um país que controla muito a venda, ele não é um país como a Rússia e os países, a Ucrânia, etc. e tal, que vendem para movimentos guerrilheiros, etc. Quer nem saber, né? Os chamados comércio irregular e ilegal de armas predomina mais na Ásia hoje, na ex-União Soviética. Mas não importa, quer dizer, sempre tem uma arma americana num conflito também. Então acho que tem um esquema grande mundial que é o interesse de governos em que a sua economia bélica cresça, dê emprego no seu país, etc. E muitas vezes o único jeito delas vender é por jeitos ilegais, então os governos fazem vistas grossas. Alguma vez passou pela tua cabeça pegar numa arma e ir pro front? All my friends, of course, they joined to rebel groups because of they lost their life and they lost their families and they burned down in their villages. I thought, no, this is not way to be solved the problem. Even it's been started by the government, but it's too much violence. I refuse totally to someone began to fight. I think here, if you use in your mind, it's a much better gun than you have to use, the machine gun to kill someone. Eu acho que acabar com o conflito é colocar todas as partes envolvidas numa mesa de negociação e de se chegar a um acordo em que os interesses das partes envolvidas sejam atendidos em parte. As pessoas não podem ir a uma mesa de negociações e falar: eu estou aberto para negociar, mas desde que seja com as minhas condições. Isso não é uma verdadeira negociação. Como é que você enxerga o fim desse conflito? No momento eu não enxergo o fim. Eu entendo o sentimento de frustração da comunidade internacional de ver que nada se faz para se terminar com um conflito dessas dimensões. Nesse sentido, eu acho que o papel do Tribunal Penal Internacional vamos dizer, é um papel importante, não tenho a menor dúvida, mas eu também não tenho a menor dúvida de que a prisão de uma, duas ou três pessoas responsáveis pelo conflito vai acabar com o conflito. O direito penal, em geral, ele não acaba com o crime. Ele pune um determinado criminoso ou julga um determinado suspeito, mas eu acho que muito mais vai ter que ser feito para que se acabe com esse conflito na região de Darfur. Tem algum fato, alguma história que te marcou? Duas. Uma é rapidinha para contar. Eu estava atendendo uma senhora com a ajuda da minha tradutora e ela trazia um bebê num seio seco. E aquele bebê chupava aquilo e fazia um barulho. Era uma coisa de arrebentar com a gente, né? A outra história foi esse massacre que houve. Polícia e exército cercaram o campo, né? Um campo vamos dizer, 90 mil pessoas, 100 mil pessoas. E o povo ficou em cima de uma linha férrea mais alta, desafiando, de certa forma, ou criando uma blindagem humana, um escudo humano. Isso aconteceu durante a noite. E o exército não queria nem saber, ele metralhou, né? Então teve crianças que, vamos dizer assim, morreram junto com a mãe, baleadas e tal. So today I think it's a good opportunity the Brazilian people can ask their government what we're doing in Darfur. What in our future in Africa, as we are very powerful people, a powerful country, industrial, economic, what we should do in Africa. So I think that TV and media is only way to responsible to get inside any house. If I'm a president of Sudan, it's 2 or 3 persons dead in Khartoum because of me. I can leave the power. I hope one day it's going back to Sudan soon. It's not later.
Before I go, I need to be peace. Apoio Petrobras. O desafio é a nossa energia. E Grupo Santander Brasil, valorizando ideias por uma vida melhor. Perfume no ar.